meninas, tudo bem com vocês? Então, os 2 minutos e meio de hoje vai ser para esclarecer para vocês algumas dúvidas sobre o pincel 402 da Condor, tá? Eu tô aqui com um disquinho, tá? O que acontece? Algumas meninas falam, Cláudia, eu tenho um pincel bem parecido com 402, né? Essa é uma dúvida de uma das meninas que curtiram a página, ok? Mas o meu traço não fica tão fininho. Eu queria saber por que a ponta do seu pincel é fina, por que você consegue desenhar com a ponta fina. Então vamos lá, vou explicar, tá? Esse é o pincel que eu uso nos vídeos, tá? No tutorial, pincel novo, tá? Tá novinho, a virola tá íntegra, tá inteirinha, tá? E esse é o mesmo pincel 402 número 0 que eu usei durante 2 anos. 2 anos eu utilizei esse pincel. E de tanto usar o pincel, houve um desgaste da cerda, tá? E ele começou a ficar assim, ó, bem fininho. Conseguem ver a diferença? Olha, diminuiu bastante a quantidade de cerdas de tanto limpar na água, de tanto esfregar no paninho, no papel. Mas o pincel novo vem exatamente assim, tá? Como este pincel aqui, ó. Esse aqui também é pincel 402, ó, novinho, 402 número 0 da Condor, pelo de Marta, tá? Novo, ó, você pode ver, ó, que as cerdas do pincel tá durinha, porque ele vem com um visgozinho. Quando você molha na água, isso aqui amolece, tá? Fica molinho e ele vai ficar assim, ó, pronto para uso. Mas, Cláudia, o meu pincel tá assim, ó, todo esvoaçado, igual uma vassourinha. É exatamente assim que o pincel tem que ficar. Por quê? Por que ele se parece uma vassourinha? Porque o nome desse pincel é pincel Pelo de Marta. Tá aqui na descrição, olha. Pelo de Marta, tá? Marta, para quem não conhece, é um roedor. Então, é um pincel de cerdas naturais. É um pelinho natural. Totalmente diferente do pincel de cerdas sintético, tá? Ah, lembrando, o pincel 402, ele pode variar de cor, tá? De acordo com o número de lote, de quem para onde ele é enviado ou de quando ele foi fabricado, tá? A data de fabricação. Os dois são 402, um tom mais marrom clarinho e outro mais escuro, tá? Pincéis com a cerda de nylon, tá? Ou a cerda de pelo sintético, ó. Esse daqui é o 382, tá? Também da Condor, número 0, ó. Pelo sintético, tá vendo, ó? Ele é diferente, tá bom? Diferente do pelo de Marta. Outro pincel com pelo sintético, ó, o 222 número 00 da Condor, ou 0, tá? A Condor sempre faz essa linhagem de 0, 00 e 000. 3 tamanhos diferentes de pincéis, tá? Olha, pincel com pelo sintético, tá? Da Condor, tá? Pincel 222, pelo sintético, não é cerdas, não são pelos naturais, tá? Esse aqui é da Tigre, menino, ó, 440, tá? Pincel da Tigre, também com cerdas sintéticas, tá? Não são naturais os pelinhos, tá bom? Então é isso. O que acontece? Quando você utiliza pincéis com cerdas naturais, tá? O tracejado fica melhor, o desenho fica mais bonito, porque o pelo de Marta ou as cerdas naturais, elas se assemelham muito ao nosso cabelo, ao cabelo humano. Então você precisa usar o creminho na ponta do pincel, quando você termina os seus trabalhos, não para hidratar o pincel, entendeu? Para manter as cerdas unidas, manter a durabilidade do seu pincel, tá bom? Utilização do pincel pelo de Marta. Eu tenho aqui um papelzinho, tá? Eu vou molhar o meu pincel na água, tá? Olha, ele ficou encharcado, tá? Tá encharcadinho, ó, de água, tá? E eu vou arrastar o meu pincel de ladinho, olha, eu arrasto ele de lado e eu vou juntar as cerdas novamente, tá bom? Quando o pincel seca, quando ele está completamente sequinho, é natural que ele fica, tá? Esvoaçadinho assim, ó, tá bom? Igual uma vassourinha. Cláudia, meu pincel não tá igual o seu do vídeo. Basta molhar o pincel na água, umedecer e arrastar o pincel de ladinho, ó, num papel ou num paninho ou numa superfície que absorva esse excesso de água, tá bom? Porque é exatamente isso que ele faz. Por ser pelo de Marta, ele puxa uma quantidade de tinta para dentro das cerdas, tá bom? Finalidade do pincel 402, tá? Ele serve para preenchimento e para contorno, tá? Quando eu vou fazer o contorno, eu apenas umedeço a pontinha do pincel. Somente a ponta do pincel é umedecida e eu consigo fazer contorno. Eu vou aqui, ó, com a pontinha do pincel, tinta bem úmida, tá vendo, ó?
tinta branca, tinta de tecido branca. Ó, contorno das pétalas de uma flor. Apenas a ponta do pincel. Notem que eu não molhei o pincel todo na tinta. Fechar aqui, ó, a última pétalazinha aqui desse lado. Pronto, tá? E fiz uma florzinha apenas utilizando a ponta do pincel. Agora eu vou fazer o preenchimento de cada pétala. Quando eu vou preencher, é natural que eu umedeça mais o pincel na tinta, tá? Eu carregue mais o meu pincel com a tinta. Então agora eu vou preencher a pétala da minha florzinha, ó, com uma quantidade generosa de tinta. A gente utiliza o mesmo pincel para preenchimento. Quando a gente adquire um pouquinho mais de prática, a gente já faz a pétala e já preenche naturalmente, tá? Isso é quando a gente adquire um pouquinho mais de prática. Vou lavar o meu pincel. Ó, lavei o pincel na água, vou arrastar ele de lado para tirar o excesso da tinta e vou pegar a tinta de tecido preta. Contorno. Fiz uma florzinha aqui do lado, ó. Ponta do pincel, olha a quantidade de tinta, meninas, bem pouquinha, tá vendo? A tinta tem que estar assim, ó, molinha, tá? Não líquida, mas molinha, ó. Contorno. Tô utilizando o pincel 402 para contorno. Apenas a ponta do pincel, tá? Contorno aqui, ó, dessa pétala aqui, ó. Quero fazer traços suaves, utilizo a ponta do pincel para isso, tá? Basta treinar. Treinando, o contorno sai. Quero fazer risquinho aqui, ó, dentro do miolo aqui da minha florzinha. Então, vamos lá. Puxar risquinho aqui dentro, ó. Tá? Olha lá. Quero fazer o contorno na minha folhinha, ó. Um detalhe na folha. Contorno. Ok? Outra folhinha aqui, ó. Contorno. Olha lá, tá? Traços suaves. Utiliza apenas a ponta do pincel. Vamos lá, traços suaves, ó. Corpinho de uma borboletinha. Antena da borboleta, lá em cima, ó. Ok? Não menos importante a respeito do pincel 402, tá, meninas? Nunca, nunca, em hipótese alguma, nunca você corte o seu pincel 402. Ele foi feito para ser usado assim, íntegro, tá? Porque como ele é um pincel pelo de Marta, ele absorve mais tinta. Se você diminuir a quantidade de cerdas no pincel, você vai estragar o seu pincel, tá? Literalmente, ou debastando ele ao redor, ou cortando ele em cima, porque muitas meninas falam, ah, mas a cerda do pincel é muito longa, Cláudia, então eu vou pegar a tesoura e vou fazer isso, ó. Eu vou cortar a ponta do pincel. Você perdeu o pincel. Perdeu completamente o formato anatômico do pincel. Ele foi feito para ter essa ponta aqui bem fininha, tá bom? Ou seja, o único pincel que é cortado, que eu ensino a cortar nas minhas videoaulas, nos meus tutoriais, é o pincel 422 da Condor. Ele tem um filamento sintético, tá? Os pelinhos dele são sintéticos e a gente debasta para deixar ele bem fininho assim, usando um alicate. Separa a quantidade de pelinhos que eu quero e finalizo cortando, tá? Ou seja, o meu pincel 402, ele vai ficar assim, ó, bem fininho, entenderam, meninas? Então, nunca, nem no pincel 402, mesmo ele estando fininho, nunca, nunca, jamais você corte a ponta do pincel, ó, você faça isso, ó. Nunca, tá? Porque ele também, quando a gente debasta o pincel ao redor dele, ele também cria uma ponta bem fininha, o que vai facilitar o tracejado. Quando você corta a ponta do pincel, pronto, você perdeu, como se diz, a afiação do pincel, né? Aonde você desliza o pincel e ele sai aqueles traços bem fininhos, ok, meninas? Tenho entendido a dupla função do pincel 402, tá? Se você comprou um pincel que não tem essas cerdas escuras, não é pincel pelo de Marta, tá bom?
é um pincel de cerdas sintética, ok? Então ele vai endurecer um pouquinho, você vai sentir um pouquinho de dificuldade, mas não significa que vai ser impossível fazer. Dê preferência a pincéis de pelagem escura, tá? De pelos escuros, ok, meninas? Um beijo grande.